Ah, Boa beleza. noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do pré-evento. Vamos iniciar com a primeira palestra. O tema que será abordado é residência de neurologia no Brasil e no exterior. E nossa palestrante da noite é a doutora Natália Figueiredo. Ela é médica pela Universidade Federal do Espírito Santo e R3 em neurologia na Temple University. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer imenso recebê-la aqui. Sinta-se à vontade para começar. Tá, joia. Muito obrigada pela introdução. Eu fiz alguns slides para que seja uma palestra mais interativa, assim, eu não queria que fosse uma coisa muito maçante. Como vocês podem ver, eu ainda estou no trabalho, não consegui ir para casa, eu queria estar muito em casa para fazer isso, mas eu não consegui sair, então espero que seja algo interativo e eu vou deixar aberto para perguntas, né? A ideia mesmo é que as pessoas, que vocês que estejam assistindo façam perguntas e eu vou responder da melhor forma possível. Então, né, como eu já fui introduzida, meu nome é Natália Figueiredo, eu sou formada pela UFES, eu formei em 2016 e após formada eu trabalhei 2 anos no pronto-socorro, em pronto-socorro, né, com medicina de emergência, e durante esse tempo eu estava estudando para as provas de residência aqui nos Estados Unidos, eu já tinha decidido que eu queria fazer residência aqui. Então, o que eu vou falar um pouco, né, essa minha pequena apresentação é sobre como chegar na residência aqui, né, como ingressar na residência, quantos anos que dura a residência, como é a nossa rotina, quais são as oportunidades de subespecialização, que aqui é chamado de fellowship, mas né, no Brasil a gente geralmente chama de sub, e quais são as oportunidades de trabalho, como é o mercado de trabalho, né, e por que eu quis vir para cá e por que eu recomendaria outras pessoas a vir para cá também. Então, sobre o processo da residência em si, o processo se chama USMLE, as pessoas precisam né, fazer as provas que são chamados os steps. São 3 steps que, na verdade, são divididos em 4. Se chama Step 1, Step 2, que é dividido em 2 partes, e o Step 3. Para que você consiga vir para cá e efetivamente começar a residência, você precisa fazer o Step 1 e o Step 2 nas 2 partes. As provas geralmente são em múltipla escolha, mas são feitas no computador. Em alguns centros do Brasil, eu acredito que Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília e tem algum lugar no sul que tem o centro para você ir fazer a prova. São provas longas, mais ou menos 300 questões, dura de 7, 8 a 9 horas cada prova. E uma dessas provas que se chama Step 2 CS, que é a segunda parte do Step 2, é uma prova prática, que é feita aqui nos Estados Unidos, como mais ou menos a prova prática de residência é feita aí no Brasil, né? A gente tem pacientes, pessoas simulando pacientes, né? Simulando casos, e a gente, né, entra como médico e tenta fazer o raciocínio clínico ali em cima dos casos. É um processo unificado, então você faz as provas todas e você monta o seu currículo online, como eu coloquei aí, né, um dos passos. Você monta um currículo online numa plataforma que se chama Eras. Nessa plataforma, você coloca todas as suas informações, incluindo as notas que você tirou nos steps e as outras partes que eu vou falar um pouquinho agora. Então, além de ter os steps feitos, que é o que você precisa basicamente para ter o seu diploma revalidado aqui, você precisa fazer estágios que são chamados de observerships ou de clerkships, depende em que parte da sua vida acadêmica você faz o estágio. Você precisa de um personal statement, que é basicamente uma carta de interesse, uma carta que você mesmo escreve falando sobre você e por que você é interessado, tanto em vir para os Estados Unidos, quanto naquela especialidade que você está querendo, né, aplicar. E o seu histórico escolar e o seu diploma, que se você for um estudante de medicina e ainda não for formado, claro que você não vai ter o diploma, mas você vai precisar do diploma traduzido assim que você for graduado, e essas traduções, tanto do diploma quanto do histórico escolar, têm que ser feitas
por pessoas específicas, né? Então, no Brasil, nós temos tradutores juramentados, que são tradutores oficiais brasileiros que fazem essa tradução oficial e a gente pode mandar para o órgão, né, do USMLE, que gerencia tudo isso aqui nos Estados Unidos. E o MET, que é o dia, na verdade, que a residência, que você sabe se você vem para a residência ou não. Né? Na verdade, agora que eu estou vendo, faltou uma coisinha antes do MET, que são as entrevistas. Né? Depois que você faz todas as provas, termina seus estágios, pega suas cartas de recomendação dos estágios, monta o seu currículo online, né? Tem o seu personal statement, tem o seu histórico, diploma. Essa Dean's Letter, geralmente é uma carta do coordenador do curso de medicina. Às vezes algumas pessoas conseguem, às vezes não. Não é tão importante, mas se você conseguir, faz parte do seu currículo online. Depois que você tem tudo isso, você escolhe os programas para que você deseja ingressar para a residência médica. Você manda esse currículo, é tudo online, então isso vai pelo computador, é tudo online e é tudo pago. E às vezes a gente fala tudo online, parece que é tudo de graça, né? Na verdade, não é tudo online e é tudo pago. Mas você manda para quantos programas você desejar, basicamente, e você espera que esses programas te convidem para uma entrevista. Né? Após a entrevista, vai haver um momento que você vai poder fazer a escolha dos seus programas preferidos e os programas de forma similar também escolhem os candidatos preferidos deles. E aí há todo um sistema de computador que faz o que a gente chama de match, né? Que tenta combinar as preferências dos candidatos com as preferências do programa e você vê aonde que você realmente vai ser chamado para efetivamente começar a sua residência. Óbvio que é possível que você não dê o match, né? E não te proíbe, ou não te coloque em nenhuma situação de que você não possa tentar novamente no próximo ano. Um processo é anual, né? Aqui a residência começa no dia 1º de julho, então a gente tem mais ou menos o match no mês de março, e aí a gente se programa para fazer a mudança e tudo mais, e começar a residência no dia 1º de julho, um pouquinho diferente do Brasil, né, que é 1º de março. Falando um pouquinho mais da residência de neurologia em si. São 4 anos, né, que é diferente do Brasil, que são 3. Aqui a gente faz 1 ano do que eles chamam de internal medicine, que é clínica médica, e 3 anos de neurologia em si. Do jeito que a residência funciona, do que eu me lembro, o meu hospital, a UFES, não tinha um serviço de neurologia, nem um serviço de residência de neurologia. Mas do que eu me lembro, assim, dos serviços de clínica médica, de cirurgia, funciona mais ou menos do mesmo jeito. A gente tem a enfermaria, a gente tem o serviço de parecer, né? E a gente tem o CTI, né? O neuro-CTI. E aí a gente tem os outros rodízios que vão depender de qual estágio da residência você está. Aqui a gente tem estágio de eletroencefalograma, eletromiografia, temos sempre, uma vez por semana, nossa clínica. Então, pode ser um dia ou pode ser uma tarde da sua semana, e aí vai depender de qual programa você está. Mas você sempre tem, uma vez por semana, pelo menos, uma tarde dedicada a um serviço, né, de clínica. Então, você vai, né, para o ambulatório, basicamente. E estava tentando lembrar a palavra, é ambulatório. E você também tem os eletivos, os estágios eletivos, que à medida que você vai passando de ano, você tem mais oportunidades, mais meses de fazer eletivo. Geralmente, os programas são divididos, os rodízios são divididos a cada mês. Então, você faz um mês de enfermaria, um mês de parecer, um mês de CTI, um mês de eletivo. E aí vai rodando, né? E as calls, que é o que a gente vê aí, né, nos programas médicos no Brasil, Grey's Anatomy, Scrubs, eu sempre recebo mensagem assim, o seu plantão é mais ou menos daquele jeito que a gente vê na televisão? Eu diria que não muito, sabe? Exceto por ser muito ocupado, né? A gente está ocupado o tempo inteiro, não tem muito a ver com aquilo que a gente vê na televisão, não, mas são chamadas as calls, né? Que aí vai depender também de qual hospital que você está, para você saber como que funciona o seu plantão e quantas vezes por semana você faz plantão. Aqui no meu hospital, como R2, eu geralmente fazia um plantão de 28 horas por semana. Agora, como R3, estou fazendo um pouco menos, o que é muito bom.
basicamente é isso, né? A residência é basicamente isso. Não muda muito daquilo que eu me lembro do Brasil. E com relação às férias, que todo mundo sempre me pergunta, a gente geralmente tem 3 a 4 semanas de férias por ano. Aqui no meu programa de residência eu tenho 3 semanas e mais 6 dias entre Natal e Ano Novo. Então dá um total aí de mais ou menos um mês, né? A gente nunca pode tirar o mês inteiro. Você pode tirar uma semana 4 vezes, ou você pode tirar 2 semanas e depois 2 semanas, mas nunca o mês inteiro. Isso é um pouquinho diferente do Brasil também. Sobre a rotina, né? A carga horária, que as pessoas sempre querem saber. Bom, são 6h10 da tarde e eu ainda estou finalizando alguns trabalhos. Eu cheguei aqui na residência hoje às 7 da manhã. Geralmente se começa às 7, 8 da manhã e a gente fica até 5, 6 horas, então dá uma média de 10 horas por dia. Geralmente no R1 passa um pouquinho disso. No R1 a gente faz muita coisa, muitos dias trabalhando 12 horas, tipo 7 a 7, né? E também varia 5 a 6 vezes por semana, dependendo do rodízio que você estiver. Então, a carga horária máxima permitida aqui nos Estados Unidos são 80 horas semanais. No R1 eu diria que você faz basicamente isso o ano inteiro, e à medida com que você vai mudando de ano, a carga horária vai melhorando. A gente tem 1 a 2 aulas ou conferências por dia, geralmente às 8h30 da manhã e depois ao meio-dia, que é durante o horário do almoço. E existe um que eles chamam de In-Service Exam, que é uma prova anual que a gente faz para se preparar para a prova de título, que é a que eles chamam de boards, né? Então, a cada ano a gente faz esse treinamento para a prova de título e a ideia é que você melhore a cada ano e se prepare ao longo dos anos da residência para a prova de título. Quantas oportunidades com procedimento e pesquisa? Existe muita oportunidade. Na neurologia, a gente faz muita punção central, né? A gente faz muita punção lombar, né? E os eletroencefalogramas, a eletromiografia, como eu falei, a gente tem a oportunidade de fazer nos pacientes. No mundo da neurologia hoje também se usa muitos pequenos procedimentos, como Botox, e outros tipos de bloqueios de nervo, como bloqueio do nervo occipital para dor de cabeça crônica. Então, existem vários microprocedimentos que a gente acaba aprendendo na residência, é muito legal. E a pesquisa vai depender também de onde você estiver. Se você estiver numa grande universidade, você vai ter mais oportunidades. Num hospital menor, menos oportunidades. Mas geralmente sempre tem muito espaço para você fazer pesquisa ou procurar por pesquisa se você quiser. Sobre as subespecializações. Neurologia é um mundo, tem vários tipos de subespecialização. Eu não me recordo agora qual foi a mais concorrida no último ano, mas eu acredito que foi vascular, né, neurovascular, que geralmente aí é o que eu vejo as pessoas procurando mais, porque tem a oportunidade de fazer neurointervenção, né, e acaba, né, no final da vida pagando um pouco mais pelo procedimento, mas independente disso, todas as áreas são muito bem remuneradas. Muita gente faz neurocritical care, que é o neuro-CTI, neuromuscular, epilepsia, neuroimunologia, que trata, né, da esclerose múltipla, neuromielite óptica né, e outras coisas do ramo. Neurocognição, que é uma área que tem crescido muito, tem muita demanda, muitos pacientes, né, com vários tipos de demência. Eu, pessoalmente, vou estar tentando um fellowship, uma subespecialização de headache medicine, né, então de dor de cabeça e tratamentos de dor crônica. E existem todas essas áreas e até mais que eu não coloquei aqui, que não são muito comuns. E geralmente, se você está num programa universitário de residência, você consegue uma vaga de subespecialização de fellowship em bons programas também. É bem mais fácil de conseguir do que a residência em si. Sobre o pós-treinamento, né? Então, e aí? E depois da residência? O que acontece? Primeiramente, a gente tem que trocar de visto. Quando a gente está aqui como residente, a gente vem com um visto, como se fosse um visto de estudante, mas né, um visto que te
deixa trabalhar, que você não é só estudante mais, então um pouquinho diferente daqueles vistos de intercâmbio que às vezes a gente vê um colega ou outro fazer durante a faculdade, né? Então, primeiramente, você vai ter que correr atrás assim, de um advogado, e o hospital, geralmente, em que você vai trabalhar, vai te ajudar com relação a isso. Mas, no geral, tem muita procura, o que também e que gera muitas ofertas, né? Então, eu não conheço nenhum colega ou nenhum staff que tenha vindo numa situação como eu, né? Sendo assim, um imigrante ou um IMG, que a gente sempre fala IMG. Eu não conheço nenhuma pessoa que queira ter ficado e não ficou porque não conseguiu trocar o visto ou porque não conseguiu o emprego. Neurologia é uma área carente nos Estados Unidos como um todo e no mundo como um todo. Então, tem muitas ofertas. Você geralmente consegue, sim, um bom emprego numa área que você quer trabalhar após a residência. Né? Aqui tem essa questão que eu botei do academics versus private practice, porque você pode escolher ser um professor universitário, estar num hospital universitário, trabalhar com residentes, com alunos, né? Ou você pode escolher não fazer isso de maneira nenhuma e só trabalhar num consultório que seja seu, ou seja, com outros médicos, né? Que você seja um sócio, também é muito comum. Com relação ao salário, geralmente não há nenhum problema quanto a isso, né? Geralmente é uma especialidade bem remunerada, gira em torno de 200 a 350 mil dólares por ano. Aqui todos os salários são calculados por ano, né? E isso é um salário bruto, né? Sem os impostos, sem as taxas, que são muito altas aqui nos Estados Unidos, mas independente das taxas, é um salário muitíssimo bom, né? Assim, comparado com até o restante do mundo, os Estados Unidos é um dos lugares que melhor paga os médicos no mundo. Você também tem a oportunidade e a possibilidade de trabalhar somente com pesquisa, né? Isso vai depender do seu contrato, vai depender do que você vai querer fazer após a residência. E o estilo de vida depende também do que você, né? Se você está num hospital acadêmico, então se você tem uma carga horária de professor, se você tem uma carga horária só do seu consultório, ou se você faz somente pesquisa. Então você mais ou menos pode, né, brincar aí, e depois que o seu treinamento terminar, depois que a dor da residência passa, você pode trabalhar mais ou menos de um jeito que você escolher, né? E sobre mim, eu acho que eu precisava de falar um pouquinho, né, por que eu resolvi fazer residência aqui, né? Muitas pessoas me perguntam, eu recebo essa pergunta assim, pelo menos uma vez por semana, né? O que me motivou a vir para cá? E sendo muito honesta, o meu marido é médico também, é formado pela Federal Fluminense, e ele sempre quis fazer residência aqui, porque ele tem uma tia que é médica aqui há 20 anos já, então fez o processo muito antes, muitos anos antes da gente, e ele sempre teve ela como influência. E ele sempre quis. Ele sempre quis estar aqui nos Estados Unidos. Então, ele já começou um processo de convencimento desde a época da faculdade. Não convencimento, né? Mas ele queria me mostrar, assim, por que ele achava que era bom e por que valeria a pena o treinamento aqui. Mas eu só me convenci mesmo quando eu vim de férias uma vez e eu tive a oportunidade de conhecer tanto a tia dele quanto os hospitais aqui. Eu conheci 2 hospitais na época, isso foi em 2014. E eu fiquei, assim, impressionada, né, porque vindo de um hospital federal e um hospital universitário, quando eu comparei um hospital universitário onde eu estava com um hospital universitário aqui, eu tomei um choque mesmo. E as oportunidades de pesquisa, de treinamento, de recursos, né, assim, é tudo muito diferente. E eu trabalhei no Brasil como médica, e quando você trabalha é que você vê realmente a carência, né, e o quanto o Brasil ainda tem muito a melhorar e muito a correr atrás, né, para chegar perto de um nível de recursos, né, de recursos disponíveis como se tem aqui nos Estados Unidos. Então, isso me motivou muito, né, quando eu realmente conheci o sistema e como que funcionavam as coisas aqui. Expectativa versus realidade, eu acho que a gente sempre vem com muita expectativa, claro, mas a realidade é que residência é duro mesmo. No Brasil, na França, na Austrália e nos Estados Unidos, residência não é fácil. O R1 é muito puxado.
E você, às vezes, longe da família, longe dos amigos. Bom, eu sempre tive meu marido, que é meu grande suporte aqui, né? Então, eu imagino que para quem venha sozinho deve ser muito difícil, porque o começo você se acostumar com o hospital, com a língua, com, né, estar longe dos seus familiares, dos seus entes queridos, seus amigos, isso tudo é muito difícil, né? A adaptação inicial é difícil e você sobrecarregado com a residência e com o R1. Então, isso eu achei que foi uma parte bem longe, assim, da minha expectativa, né? Mas, na verdade, hoje eu converso com amigos que são residentes dentro e fora do Brasil e eu vejo que é mais ou menos do mesmo jeito. As grandes diferenças que eu vejo são mais em relação à oportunidade, tanto de pesquisa quanto os recursos disponíveis, como eu já falei, né? Eu não tive a experiência de ser residente no Brasil, mas eu tenho colegas que foram, que são, e eu tive experiência, né, como estudante de medicina. Então, acho que é mais essa relação de oportunidades, né, em todos os sentidos. E foi basicamente por isso que eu escolhi vir para cá. Alguns recursos que eu gostaria de deixar disponíveis aqui para vocês são o meu canal no YouTube que eu tenho com o meu marido, que se chama À Vontade. Nós começamos a fazer vídeo quando a gente veio fazer estágio aqui nos Estados Unidos em 2017, né? Já estávamos estudando para o processo todo. E começamos a filmar só para mostrar para nossa família mesmo o que a gente estava fazendo e tudo mais. E depois que a gente passou para a residência, nós resolvemos falar sobre como ser médico nos Estados Unidos e como é a vida do residente aqui. Então, lá nós postamos vídeos toda semana, às vezes com conteúdo só de medicina, às vezes com conteúdo de vida normal, né? Que a gente também gosta de falar sobre isso, a gente também vive normal, a gente não é médico o tempo inteiro, ou residente o tempo inteiro. Então, eu convido todos vocês a, né, se inscreverem lá no nosso canal. A gente está sempre interagindo, sempre respondendo todo mundo. E, recentemente, no dia 15 de agosto, nós lançamos um curso que se chama Elite USMLE, e atualmente já temos, né, a nossa primeira turma, que na verdade a ideia não é de ter turmas a cada mês ou a cada período, né? O curso vai estar todo online, né? Então quem quiser participar a qualquer momento é só se inscrever, né? Olhar as condições de pagamento e tudo mais, e assim que você estiver inscrito no curso, você vai ter acesso a tudo que a gente está fazendo ao longo desse tempo todo. E a gente está muito feliz, assim, muito, muito, muito feliz com o lançamento desse curso. É basicamente um guia sobre como chegar na residência até aqui. Não tem aulas sobre matérias, porque a gente recomenda cursos que já existem e que são disponíveis há anos, e são cursos muito satisfatórios. Então, né, a gente achou que não haveria nenhum cabimento, nós que somos residentes ainda, né, colocar isso, vender esse tipo de coisa, né, cursos, porque já tem muitos muito bons, mas a gente teve muita dificuldade no começo de conseguir achar informação de como chegar até aqui, né? Falando parece muito simples, mas não tem tanta coisa disponível. E com o canal, a cada vídeo que a gente lançava, mais e mais pessoas pediam para que a gente lançasse algo, né, um guia mesmo para quem realmente está interessado, e a gente está muito feliz com os nossos primeiros alunos. Estamos tendo vamos ter lives mensais com residentes estrangeiros aqui nos Estados Unidos para contar a experiência deles, né, dividir experiências de outras especialidades e trazer mais, né, de forma mais palpável essa questão da residência no exterior para o pessoal que está no Brasil. E eu resolvi terminar com essas duas fotos, né? Essa foto à esquerda são meus colegas, né? R3 também, nós somos uma turma de 6 e são, assim, meu tudo aqui no hospital, né? São as pessoas que seguram todas as minhas pontas, né? E a gente segura um do outro. E o R1 é muito difícil, o R2 foi muito difícil também na neuro, porque você basicamente tem que aprender neurologia toda em um ano para dar conta dos plantões e tudo mais. Então, são pessoas muitíssimo queridas, que a maioria delas também está aqui até agora trabalhando, que hoje foi um dia muito ocupado para todo mundo. E, né, da direita sou eu mesma num plantão noturno aqui, né, com as máscaras, que nós estamos aí usando essas máscaras, né, o tempo inteiro desde março, e graças a Deus saindo um pouquinho do caos do Covid por aqui, mas ainda com
bastantes casos, né, confirmados. Então, todas as medidas, né, de precauções estão sendo tomadas o tempo inteiro. No hospital eu estou sozinha aqui no quarto de plantão, por isso que eu estou sem a máscara. E aí é isso, eu acho que foi mais ou menos assim o que eu consegui condensar em 25 minutos, eu acho que eu estou em 25 minutos, foi mais ou menos o que eu consegui condensar nesse tempo. Eu queria deixar um espaço para perguntas e, mais uma vez, né, colocar à disposição o canal do YouTube, temos muitos vídeos lá, respondemos sempre os comentários. Eu tenho uma conta no Instagram também, chama Nath, né, de Natália, NATMFIG, NathMFig. E eu estou sempre abrindo caixinha de pergunta, interagindo com todo mundo, respondendo pessoas por lá. Todos esses meus... as redes sociais estão lá no YouTube também, então vocês fiquem à vontade para acessar, fazerem perguntas agora, depois. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente o convite, pedir desculpas por estar fazendo isso do hospital. Gostaria de estar fazendo em casa, um pouco mais tranquila, mas eu espero que, né, tenha conseguido dar uma elucidada no processo de residência aqui, de por que eu acho que vale a pena, né, estar aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz e não mudaria em nada a minha escolha. Estou muito feliz de estar aqui. Doutora Natália, aqui no chat perguntaram, além da residência de neurologia, se saberia dizer quanto tempo dura a residência de neurocirurgia também? A residência de neurocirurgia tem duração de 7 anos. É uma das residências mais concorridas do país. E precisa, assim, de ter uma aplicação exemplar para conseguir. São poucas vagas no país, então, assim, é difícil para todo mundo, né? E a gente pode falar mais disso em outro momento, mas, assim, precisa de um currículo exemplar, basicamente, né, para conseguir. E bons estágios aqui, para que você faça bons contatos e que te ajudem na hora que você for, de fato, né, aplicar para residência. 7 anos. Pronto. O evento gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito participar. A palestra foi muito esclarecedora, muito interessante. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite. Espero que vocês curtam bastante aí o evento. Tá com uma programação bem legal, várias palestras, né, bem informativas. Então, espero que tenha ajudado, né? E se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, estou à disposição. Tá certo. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau.